Fala galera, tudo bem com vocês? O Vasco fechou um acordo com a 777 Partners para vender a parte dela que é SAF. No caso, vai ser um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso. Eu sou Léo Nascimento, jornalista em informação, e nesse vídeo propriamente dito estou trazendo uma análise do que é mais um clube sendo empresa, se tornando empresa e tendo as suas ações sendo adquiridas por um investidor. O Vasco é o próximo clube no futebol brasileiro a entrar nessa modalidade. E ele acaba de fechar o seu acordo com a 77 Partners para poder assumir 70% das suas ações. O detalhe de tudo isso é que o Vasco ainda não constituiu a sua empresa. Ela está em processo de constituição, mas ela já conseguiu acertar com um sócio majoritário. A negociação foi fechada pelo presidente do Vasco, o Jorge Salgado, lá em Miami. Mas ainda precisa de aprovações, né, de sócios e conselheiros do Vasco da Gama. O grupo também assume, o grupo da Partners vai assumir uma parte das dívidas, né? Ela vai assumir as dívidas do Vasco. Praticamente 700 o valor do investimento é o valor das dívidas do clube. Essa própria empresa 77 Partners, ela fez uma avaliação do Vasco e ela elevou o Vasco a um valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E existem várias outras situações que vão ser colocadas para o próprio clube. Além de quitar as dívidas, eles vão fazer uma reforma, uma modificação, né, mais estrutural no próprio São Januário, vai ter um centro de treinamento mais avançado, vai ter investimentos em cima de categoria de base, tudo visando a situação do clube para crescimento e rentabilidade, claro. E para os próximos anos, o Vasco certamente se tornará um dos maiores clubes de futebol brasileiro em termos de investimento. Se vai adquirir e conseguir títulos, a gente sabe que o campo que vai responder por isso. Então, o presidente do clube, o Jorge Salgado, conseguiu essa façanha, vamos dizer assim, né? Que sem ter uma empresa constituída, ele conseguiu aí trazer esse investimento. O outro detalhe que a gente tem que colocar é que essa empresa, a 777 Partners, ela vai fazer praticamente um empréstimo, né? Ela vai dar a sua primeira parcela do investimento, que é 10%, 70 milhões de reais, para o Vasco já começar a se estruturar agora, mesmo sem ter a própria empresa constituída. E nesse processo, que levou de 3 meses para tudo acontecer, essas negociações, tiveram 5 acordos, né, para conseguir chegar nesses finalmente, eles decidiram nisso, e aí eles vão conseguiram esses 70 milhões para poder fazer isso. O detalhe é que, se depois da avaliação das 77 Partners não for de acordo com o que foi proposto, que foi colocado, basicamente conforme aconteceu com o Cruzeiro, o Ronaldo tinha uma projeção e depois que as coisas começaram a chegar para ele, para a empresa dele, para o grupo dele, os documentos, viu que o buraco era mais embaixo. E aí ele optou em continuar com o projeto. Isso pode ser que não ocorra com essa empresa. Não estou pensando do lado negativo, bem pelo contrário, estou fazendo uma análise de que é uma situação que o Vasco está achando para poder quitar as suas dívidas e não em si se estruturar. E a parte da reestruturação vem para depois. Então o primeiro momento é salvar o clube. E eu acho isso um pouco arriscado, mas foi uma forma que encontrou, assim como o Botafogo encontrou, assim como o Cruzeiro encontrou. Eu acho que um clube buscar um investidor para um clube organizado é uma outra forma de ver o futebol. Neste momento, o futebol brasileiro está optando por se tornar empresa para salvar o clube de uma situação dessa. O Vasco, no caso, tem conversas que elas foram conduzidas, né, pelo próprio presidente, o Jorge Salgado, pelo CEO Luiz Melo e o vice-presidente de finanças Adriano Mendes e o vice-presidente jurídico Zeca Bulhões. A negociação também contou com a participação de Matix Advisors, falando a respeito de como se conduziu, né, quem são as pessoas que trabalharam nessa negociação feita entre o Vasco e a 777 Partners. Né? É uma situação
muito interessante. Para vocês entenderem, a 77 Partners ela foi fundada em 2015, tem uma sede em Miami, nos Estados Unidos, e ela investe em diferentes ramos: aviação, serviços financeiros, seguros, mídias e entretenimento. No futebol, a empresa comprou integralmente o Genoa, da Itália, e adquiriu participação minoritária do Sevilha, na Espanha. Também há interesse em comprar outras equipes na Europa e fora dela. É um projeto muito arrojado dos caras. Ela tem participações sobre uma empresa que atua no futebol brasileiro hoje, que é a 1190 Esportes, ou 1190 Esportes, como queiram, responsável por vender os direitos de transmissão do futebol do Campeonato Brasileiro. Ainda no ramo de transmissão de futebol, a companhia investe na Fanatiz, serviço de streaming que exibe principalmente os campeonatos de futebol no mercado dos Estados Unidos, aqueles que a gente tenta assistir da MLS principalmente, e eles que fazem a transmissão. Sobre os investimentos, eu falei sobre os 700 milhões e os 70 milhões vem assim. O Salgado assinou um mini acordo, um pré-contrato, a venda dos 70% do clube empresa, mediante esses valores, ainda não foi sacramentada, pois dependerá da aprovação dos associados vascaínos. E há um prazo de 90 dias para que os trâmites políticos e burocráticos aconteçam, diligência, redação de contrato, essas situações que possam ser finalizadas. O Vasco já colocou, fez um breve relato no seu site a respeito da 77 Partners, quem é a empresa, quais são os investimentos que ela tem, como que ela foi fundada, onde ela está investindo, o que ela pretende com o Vasco, e eles fizeram um comunicado. Eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu tentei explicar aqui detalhadamente, um resumo, né, dessa informação. O Clube Vasco da Gama e a 77 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para o investimento do futebol Vasco da Gama. A proposta não vinculante da companhia de investimentos norte-americana é aportar 700 milhões de reais em troca de 70% das participações do Vasco da Gama, Sociedade Anônima de Futebol, o SAF, a ser constituída, incluindo a dívida de 700 milhões a ser assumida pelo Vasco SAF. A oferta valoriza a SAF em 1 bilhão e 700 milhões de reais, como eu falei, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro. É uma coisa muito arriscada, é uma avaliação que a própria empresa fez, porque ela tem toda a intenção de fazer isso. O Vasco é um clube gigante, monstruoso, que passa dificuldades financeiras, passa dificuldades no futebol há muitos anos e está tentando se restabelecer no futebol. A transação ajudará o Vasco a recuperar seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como parceiro estratégico a longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e o futuro sustentável do Vasco. Como eu falei, não é nada para agora, não é nada para amanhã, para depois de amanhã, para esse ano, é algo para depois. Assim como o Ronaldo está fazendo com o Cruzeiro. É esse que é o grande detalhe, assim como a empresa está fazendo lá com o Botafogo, né, o Textor está fazendo com o Botafogo a mesma coisa, está começando a organizar para os resultados começarem a aparecer no próximo ano. Esse ano é um ano de transição, isso depende muito das pessoas que estão trabalhando nisso e as pessoas que estão comprando essa ideia. O Vasco vai sim se tornar um dos gigantes do futebol brasileiro. Se todos os grandes clubes optarem em se tornarem uma empresa neste segmento, que eu quero deixar bem claro, que tu não está entregando o clube totalmente para o investidor. Tu está tirando o clube do futebol. Tu está criando uma empresa do futebol e tem um clube que vai continuar sendo com seus sócios, com toda a sua estrutura que sempre teve, conselheiros. É apenas o departamento de futebol, a estrutura do futebol, com campos, investimentos, centro de treinamento, eles que vão estar fazendo esses investimentos. E vão ser o mesmo clube, mas com duas situações diferentes. Vai se tornar um grupo com 2 CNPJs, mais ou menos isso que eu estou tentando explicar. E aí eles vão poder fazer esse investimento. Então eles aceitaram 70%, 30% continua do clube e eles vão fazer o restante disso aí. Claro que vai ter reuniões, tem situações que eles precisam determinar com metas, né, que serão feitas, atingidas por um período justamente que vai ser colocado neste contrato. Mas lembrando, o Vasco ainda não assinou, não criou a sua empresa e esses detalhes estão sendo feito neste momento aí para os próximos dias. Deve demorar mais algum período
até se constituir, e depois vem o restante, o aporte final ali, com prazos, né, a serem cumpridos, metas por tanto tempo, vai vir mais um aporte, depois outro aporte. É mais ou menos assim que eles trabalham. Então, para o futuro do futebol, é extremamente válido. Até que ponto isso pode mexer com as estruturas do clube, a gente vai descobrir isso aos poucos, porque tem que estar muito bem redigido num contrato até que ponto isso é válido. Né? Por exemplo, a gente sabe que o clube, alguns clubes, não vão vender a sua parte, a sua parte estrutural, né, para o seu patrimônio para outros para poder pagar dívidas. Não, eles vão fazer dinheiro com patrocínios e com vendas de jogadores. Beleza? Chegou até aqui então naquela moral para mim, like, se inscreve e ativa as notificações para ver vídeos.